Bom, aproveitando aí o mês de agosto, né, o Agosto Lilás, que é um mês aí escolhido para que possamos estar intensificando mais aí a questão da discussão, né, sobre a violência doméstica, né, a violência contra a mulher, claro que a violência contra crianças, mas queremos enfatizar neste mês a violência doméstica contra a mulher. E ainda mais a violência doméstica nessa pandemia que tem se intensificado, né? Por conta da convivência no lar, né? Ter aumentado o contato com os agressores, né? Os abusadores e as vítimas, como tem se intensificado por conta da pandemia, também tem crescido, consequentemente, naturalmente, tem crescido aí o índice, né? O índice, eles são assustadores. A gente tem percebido aqui que o aumento da violência doméstica, né, nesse período de pandemia tem crescido de 30 a 40%, né, em relação ao ano passado. Tem crescido consequentemente também o feminicídio, né? Também por conta aqui muito dessa convivência intensificada por conta da pandemia. Então tem crescido em 50%. São números assustadores, né? São realidades que nós enfrentamos monstruosas aí a respeito da violência ainda nessa sociedade machista, que muitos homens têm a mulher como sendo sua propriedade ou como sendo inferior. Então precisamos sempre estar, não só o mês de agosto, mas aproveitando aí nesse mês que é escolhido como um mês para que seja intensificado, como eu disse, esse assunto, que possamos estar sempre refletindo, sempre revendo o comportamento da nossa sociedade, os nossos comportamentos, homens, né, também em relação às mulheres, porque isso é uma questão cultural, queridos. Isso é uma questão que muitas vezes é propagado de geração a geração e até mesmo não só uma questão cultural e também religiosa. Algumas religiões que reiteram, que enfatizam, né, equivocadamente, algumas até divertentes do cristianismo, que isso é um contrassenso, é um paradoxo, porque o evangelho ele combate essas questões todas de gêneros, seja classe social, enfim, o evangelho iguala todo mundo, né? A interpretação equivocada de alguns líderes religiosos, de alguns cristãos, sejam da corrente evangélica ou da católica, interpretam erroneamente o papel da mulher e a posição da mulher diante do homem, né? Mas a Bíblia é muito clara, dizendo lá em Gálatas 3:28 que em Cristo Jesus não há homem, não há mulher, todos são um em Cristo Jesus. Há papéis diferentes, mas nunca de superioridade ou de inferioridade. Que há de fato, na verdade, em relação à mulher, o homem em relação à mulher, é que o homem deve servi-la, protegê-la, guardá-la, orientá-la, suprir as suas necessidades psicológicas, físicas, emocionais, enfim. Então, na verdade, se formos olhar por essa perspectiva cristã, né, bíblica, teológica, o homem, na verdade, é essa posição que serve mais à mulher. Então, seria uma hierarquia ao contrário que a nossa sociedade, muitas vezes ocidental e também oriental, em alguns países, né, enfatizam a questão da inferioridade feminina. Isso é um erro que nós temos que combater, começando inclusive da criação dos nossos filhos, ensinando aos nossos filhos que os homens, né, os meninos, que eles devem proteger as suas irmãzinhas, que eles devem estar sempre protegendo aí as mulheres, né? Então devemos combater isso desde a educação familiar até a cultura e, consequentemente, também criando leis para, além da Lei Maria da Penha, que possamos criar leis mais rígidas para que isso também seja punido de uma maneira severa. Mas antes que a gente combata aqui nessa ponta, eu sugiro que nós combatemos na outra ponta onde nasce, né, que é essa cultura, muitas vezes machistas, como eu disse, tanto pela cultura nacional, quanto também pela cultura religiosa equivocada em algumas religiões também. Então, eu aqui quero trazer alguns dados, por exemplo, que a cada 2 horas uma mulher ela é morta no nosso país, no Brasil, né? E isso, então, é estarrecedor. Como eu disse, os problemas são culturais, devemos, então, combater, e nós entendemos que há
também alguns fatores de riscos, né, aí sobre esses dados. Por exemplo, a insegurança econômica é um dos fatores de risco, né? O grupo socioeconômico mais fragilizado está sujeito a sofrer mais abusos. Veja bem, olha aqui a estatística: 3 entre 9 vezes mais as mulheres de baixa renda, as mulheres que participam, né, de um grupo social socioeconômico inferior, ou seja, a classe pobre mesmo, elas tendem, ou a realidade é que elas são de 3 a 9 vezes mais agredidas e sofrem, inclusive, aí a fatalidade do feminicídio, mais do que mulheres, por exemplo, de classes economicamente, socioeconômica mais alta, né? Então a gente percebe aqui que essas circunstâncias de vulnerabilidade econômica também é um fator de risco. Outro fator de risco é o acesso à informação. Então a população com menor acesso à informação se encontra mais predisposta a serem controladas de forma coercitiva por seu abusador. Então a gente percebe também que há esse outro fator de risco, né? Na pandemia, nós também percebemos aqui nesses meses que segue aí a pandemia, que a infraestrutura, ou seja, na pandemia essas infraestruturas são alteradas, né, no aspecto estrutural mesmo, social, dificultando o acesso ao suporte jurídico, à segurança, à saúde e por aí vai na questão da infraestrutura, tá certo? Que a mulher ela busca para se proteger. Então, na pandemia isso tudo é prejudicado, né? Já é de uma maneira um pouco precária na nossa sociedade, então nessa pandemia tem se intensificado. E aí a gente percebe que há outros fatores de risco, como por exemplo os locais de apoio ou de convivência. Também nessa época de pandemia, eles ficam normalmente vulneráveis, recebem apoio e acolhimento, aí pode estar fechado. Então muitos estabelecimentos, né, muitos locais onde as mulheres poderiam receber abrigo, também por conta da pandemia, foram restritos ou diminuídos, é outro fator de risco. Outro fator de risco é a separação da família. Nessas circunstâncias também aumenta a vulnerabilidade de mulheres e de crianças. Outro ponto a ser observado. Os transtornos mentais, nós percebemos que em pandemias eles tendem ao agravamento, né, e as alterações emocionais, os transtornos, abusos de álcool, drogas e, consequentemente, o aumento portanto, do agressor. Nós não estamos justificando absolutamente nada, só trazendo aqui um outro fator de risco, ou seja, na época de pandemia, por conta do agressor, né, ele já ter aí um perfil já instável emocionalmente, então isso é agravado pelo período de pandemia, né? E isso faz com que esse agressor ele fique ainda mais violento e assim agrida muito mais as suas companheiras e as mulheres, enfim, sejam filhas muitas vezes, até mesmo irmãs e etc. Mas especificamente mais as suas companheiras é o mais comum, né? O tipo de violência previsto contra a mulher na Lei Maria da Penha, ela não é só a agressão física, ela também é psicológica, moral, sexual, patrimonial. Olha que coisa interessante. Então a Lei Maria da Penha considera que a violência contra a mulher não é só de ordem física, não é só agressão física, mas a agressão verbal, a agressão psicológica, a agressão patrimonial, né? A violência patrimonial, a violência financeira. Então todas essas violências, segundo a Lei Maria da Penha, elas são consideradas crime. É interessante entendermos que há de fato, né, um canal que as mulheres devem recorrer, devem denunciar, que é o 180, né, 180, é a central de atendimento da mulher. Lembrando que qualquer delegacia, não só a delegacia especializada da mulher, tá certo? Que deve ser procurada, mas qualquer delegacia, ela pode ser procurada e o agressor pode ser denunciado, pode-se pedir também a prisão preventiva. A mulher, ela deve denunciar, nunca entender que esse agressor, ele irá de fato preservar a sua vida, né, por conta de declarações amorosas, porque quem ama não agride, né? Quem ama não espanca, quem ama não oprime, quem ama não deixa acuada
a outra pessoa. Há diversas ONGs também e alguns aplicativos que eu acho interessante serem aqui abordados, né? A gente tem o Me Respeita, o Eva Bot, o Mete a Colher, né? E aí, falando de mete a colher, nós temos que meter a colher, porque nós temos uma cultura que em briga de marido e mulher não se mete a colher, mete a colher sim quando chega em pontos abusivos como esse. Inclusive, não é a vítima, tá certo? Não só a vítima, melhor dizendo, que pode denunciar o agressor. Qualquer um pode anunciar o agressor, então se você tiver conhecimento de que a mulher é agredida, denuncie de fato, ligue em 180 e aí as providências serão tomadas. Então nós temos a SOS Mulher, a Salve Maria e a Sai Pra Lá. Então você baixa lá no Play Store, né, esses aplicativos, todos gratuitos, claro, e eles então têm lá os recursos diversos, né, onde outras mulheres, ONGs, enfim, há todo um suporte para estar amparando essa mulher. Nós precisamos então, como eu disse, fomentar cada vez mais as informações, né, cada vez mais combater essa cultura machista, tá certo? Nós devemos então ensinar os nossos filhos, meninos, que devem proteger, né, reiterando, as mulheres, tá certo? Nós devemos ensinar nossas filhas a não aceitarem jamais abusos de homens, menosprezo de homens, desrespeito de homens, de forma nenhuma, né? Então nós devemos desconstruir tudo isso. Nesse mês, nesse agosto lilás, então que a gente possa enfatizar mais essas informações, que possamos estar falando isso, né, abertamente, que possamos estar auxiliando essas milhares de mulheres, infelizmente, no nosso país, que sofrem agressão doméstica, violência doméstica. Muitas delas morrem, aliás, todos os dias, como eu disse aqui, morrem aí aproximadamente 12 mulheres, fora as que são mutiladas, agredidas, espancadas, enfim. Precisamos então dar atenção a isso. Espero que esse vídeo possa te fazer refletir um pouco, tá certo? Você, mulher que está sendo agredida, procure de fato esses meios de proteção. Não deixe ser, tá certo, pelo parceiro que te agride, oprimida, recorra a pessoas que possam te ajudar. Espero que possamos estar mudando esse cenário, esse quadro dantesco, horrível, monstruoso, covarde, que são as nossas mulheres que sofrem os abusos, não só a violência doméstica, mas tantos outros abusos, discriminações e etc.